Bem-vindo à Lição Final, nosso podcast sobre educação. E hoje a gente recebe uma convidada mais que ilustre, a Vera Capellini, que vem para falar com a gente sobre educação especial. É a área que ela é pós-doutorada e ninguém melhor do que ela para falar sobre o assunto. Então, eu e a Raquel hoje vamos apresentar para vocês alguém que talvez vocês já conheçam por ser mais que referência na área, mas se você não conhecer, eu te convido a se encantar um pouco com a área da educação especial. Raquel? Gente, é uma oportunidade fantástica, né? A Vera já trabalhou numa especialização aqui em Lençóis e vale a pena, é referência mesmo. Vera, bem-vinda. A Lençóis Paulista eu sei que já faz parte aí do seu itinerário de trabalho, é um lugar que você visita, né? Temos inclusive parceria aí da Secretaria de Educação do município com a Unesp para trabalhar a educação especial, que é algo que vem crescendo cada vez mais. Então fala pra gente um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve na Unesp e depois eu quero falar um pouco sobre o seu currículo também, porque é muito importante. Ok, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, dizer que falar de educação especial, ainda mais numa perspectiva inclusiva, para mim é muito prazeroso, faz parte da minha vida, é um tema que é muito caro. E falar em Lençóis tem um sabor assim diferente, porque nesta carreira que aqui estou, como docente que forma professores, porque já estive no chão da sala de aula na educação básica, é de lá que eu venho, é de lá que é a minha experiência, mas como docente no ensino superior, que forma outros professores para atuar na educação básica, meu primeiro dia que eu pisei na sala de aula foi aqui. Então, eu tenho o prazer de dizer que em Lençóis Paulista eu fui docente da Facol e lá eu trabalhei com a formação de professores. Na época era o normal superior e hoje tem alunas, diretoras, professoras na rede de Lençóis que passaram por mim. E então, assim, é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês. E Lençóis Paulista, enquanto área da educação especial, tem sido exemplo para outros municípios. A gente tem acompanhado que outros secretários da educação, diretorias de educação, porque tem lugar que é secretaria, tem lugar que é diretoria, tem vindo visitar Lençóis Paulista ou tem conversado com a coordenadora de educação especial, a Priscila, para perguntar como você tem organizado o atendimento educacional especializado em Lençóis. Não começou comigo, porque a Unesp já foi parceira numa gestão anterior com a professora Lúcia Leite, porém, via convênio firmado, ficar agora, que é o 5º ano, a gente está no 5º termo aditivo, Lençóis, que eu tive o prazer de trazer esse conhecimento e essa proximidade. Universidade, Secretaria Municipal, Educação Pública. E hoje eu digo que esta experiência abriu caminho para Santa Cruz do Rio Pardo, para Bauru, para Itatinga, que são municípios que também firmaram convênio. Agora tem em andamento possibilidades. Macatuba, Igaraçu do Tietê, e todos esses, a referência foi: fomos em Lençóis conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido. Que bacana, velho. Eu não sabia de toda essa informação, né, por esse ângulo, por essa perspectiva, mas fico feliz que a gente possa, de alguma forma, estar à frente em relação à educação especial. Para o pessoal que está assistindo a gente aí, tanto a Vera, quanto eu, quanto a Raquel, fizemos parte, inclusive, da pós-graduação em autismo, e foi algo que a gente viu bastante interesse, que aconteceu aqui em Lençóis, e foi algo que, inclusive, eu acho que serviu para estruturar muito bem, porque muitos dos que participaram eram de Lençóis. Então, a gente acaba tendo uma equipe mais preparada para lidar com essas situações, porque elas estão com essa formação na área. Então, eu vejo que isso é muito importante. Mas, dando um passo além nisso, a gente fala sobre educação especial, a gente está falando, óbvio, dos alunos que são demanda da educação especial. Mas, e a dificuldade para poder laudar esses alunos? Vocês encontram essa dificuldade na hora de fazer o trabalho junto das unidades escolares com alunos que ainda não possuem o laudo e enxergam que essa dificuldade ela é presente em todos os municípios?
Sim, então assim, no Brasil, a gente precisa avançar ainda na questão do diagnóstico, a depender das áreas, porque uma criança que nasce com uma sequela, que já tem um comprometimento auditivo, por exemplo, como nós temos já garantido o exame da orelhinha, igual nós temos da fenilcetonúria, o exame do pezinho, estes diagnósticos, quando eles são confirmados precocemente, a gente já faz um trabalho junto com a família, com a educação infantil, seja na creche ou até com as escolas especiais que são parceiras, que às vezes oferecem programas de reabilitação. Porém, no caso do TEA, por exemplo, a gente, de TEA ou às vezes DI, mas especialmente do TEA, o Brasil tem agora, com muito avanço até na ciência, na saúde, em torno de 3 anos. Nos outros países mais avançados, em torno de 18 meses. Né? Então, 1 ano e meio. Então, é meta nossa que a gente também avance para poder diagnosticar mais cedo. Por outro lado, a gente vê que os pais, muitos pais, e algumas escolas, para que ele possa ter o direito garantido, né, do AEE, do atendimento pedagógico especializado, de ter, quando necessário, um professor de apoio, porque as pessoas também confundem, Railce e Raquel. Né? A questão do laudo é problemática, é complicado, porque saúde educação é educação e saúde é saúde. Mas a própria LBI fala da intersetorialidade entre as secretarias, ou seja, o serviço social, a saúde, a educação. Então, se a educação percebe lá na creche já uma criança que tem atraso no desenvolvimento, seja ele de linguagem, psicomotor, autocuidado, porém, nós não podemos esquecer que nós tivemos 2 anos de pandemia. E aí, Railson, ter 2 anos de pandemia causou atraso em todas as crianças, com ou sem deficiência. Então, é compreensível que pais e educadores, neste momento, falando aqui uma especialista da área, abaixem a ansiedade, respirem e tenham convicção que o professor é capaz de ensinar e que a criança é capaz de aprender. E que 2 anos de pandemia, aprendendo em casa ou com internet que não chegava com toda a velocidade ou sem a conexão, não é possível que a gente ignore que 2 anos de pandemia fora da escola, alguns municípios ficaram até um pouquinho mais, porque o ano de 22 ele reinicia, mas alguns lugares reinicia, volta, né, porque teve o aumento de novo. Isto precisa ser considerado. Então, o laudo é um direito da criança, porque ele abre portas para outros direitos. Mas a escola, que tem o papel de educação, o laudo ele vai abrir portas para direitos, mas ele não muda a prática pedagógica. Ele não muda. Então, se você, professor, está me ouvindo, o que é fundamental? Primeiro, a crença que você é capaz de ensinar. Porque o médico tem que fazer uma boa consulta, tem que dar o remédio, o engenheiro tem que projetar uma ponte muito bem para ela não cair, e eu e você, professor, tem que ensinar. Então, não é senso comum. Há um conhecimento produzido que nós, de posse desse conhecimento, que ele ao longo da vida, porque sempre tem estratégias novas, tecnologias novas, possibilidades novas. Então, você ter a crença que você é capaz de ensinar e que todas as crianças são capazes de aprender, com ou sem deficiência, com ou sem o laudo. Então, ele é um problema porque ele abre portas para o direito, mas ele não é empecilho para a educação. Fantástico, fantástico. Só, antes de você falar, só para eu não esquecer, porque essa frase fica marcada para mim. Se eu pudesse definir esse podcast em uma frase, seria essa. A lição final seria o laudo, é quase isso. O laudo é direito, mas ele não muda a prática pedagógica. Não. É conhecer o aluno que muda. É conhecer. Porque muitas vezes a gente fica preso, como, né, na pedagogia em si, a gente fica preso à questão do laudo. Essa criança ela tem um transtorno misto, né? Não houve uma definição. E aí, como eu vou lidar? Existe uma prática pedagógica a ser aplicada e o laudo não muda. Não muda.
Jamais nenhum laudo emitido pelo melhor especialista do mundo, pela neuropedagoga, neuropsicóloga, pelo neurologista, por uma equipe multidisciplinar. E eu não estou dizendo que ele não é importante. Então, para você que está nos ouvindo, ele é importante, é um direito. Mas o melhor relatório clínico do mundo, que vai ter a emissão de um laudo, que vem com diagnóstico de autismo leve, né, de transtorno do espectro autista leve ou moderado, ele não muda a prática pedagógica. Porque nenhum aluno com TEA é igual ao outro aluno com TEA. Exatamente. E aí, como que é a prática pedagógica? Conheça teu aluno. Do que ele gosta, quando que ele desestabiliza. É importantíssimo você conhecer o seu aluno, esse é o ponto de partida. Né? Ele tem hipersensibilidade, ele não tem, ele já interage, ele não interage. Então, eu diria isso, né, Raquel? Então, o laudo é um direito, mas ele não é o definidor da prática pedagógica. Essas questões até me angustiam, porque isso do laudo é um pedido muito intenso de todos os professores, Isso. né? E eu acredito que você já tem explicado maravilhosamente bem, de fato, Sim. não vai mudar. Mas tem uma outra questão que me preocupa um pouco, e não sei, em toda essa experiência, quanto que você já vivenciou isso, que é quando o professor diz assim, a criança tem um problema, mas os pais não aceitam. E o que é que isso impacta nessa aprendizagem da criança? Porque eu tenho a sensação que isso desestrutura muito o professor. Sim. Quando ele diz, mas a família não aceita. Como se fosse fácil aceitar. Isso, então eu penso que são duas reflexões importantes que nós temos que fazer. Uma, a Madalena Freire, né, da Escola da Vila, teve, né, em vários dos seus cursos, mas um deles eu tive a oportunidade de aprender com ela, que quando você está na educação infantil, falando especialmente da educação infantil, mas eu vou falar do laudo como um todo, mas especialmente na educação infantil, quando você tem um laudo, ou enquanto está em avaliação, ou quando a família tem dificuldade em compreender ou em aceitar, a Madalena Freire nos diz assim, você, professor da educação infantil, trabalha com dois públicos, a criança e a família. Então, esse é primeiro. Segundo, quando eu estou em escola pública, eu não escolho a família, eu não escolho o aluno. E eu vou ter famílias estruturadas no sentido de que dá suporte, que dá apoio, que vai falar, oi filho, como foi na escola? Que vai dizer boa noite, que vai perguntar o que ele aprendeu. Mas eu também vou ter famílias que por N fatores, por não ter tido oportunidade, por não ter aprendido, porque não fizeram com ela, e a gente aprende muito com o modelo, que não vai perguntar, que vai ter dificuldade em aceitar, que muitas vezes vai dizer, mas se meu filho tem alguma deficiência ou um transtorno como o TEA, eu vou ter que levar na físio, levar na fono. No Brasil é tudo complexo, né? A mãe que é trabalhadora, as reabilitações são de dia. Muitos casais, quando têm o diagnóstico do filho com deficiência, se separam. Então, há que se cuidar do aluno, comprovadamente. As mães são guerreiras, porque os maridos, os pais, se separam e a mãe fica. Então, é comprovado que a maioria, muitos casais se separam. E aí a mãe abre mão da carreira, do trabalho, quando ela vai dar esse suporte da saúde, da fisioterapia. Por outro lado, Railson, muitas mães têm dificuldade em perceber, porque nenhuma mãe, assim como o professor não pode escolher aluno, porque ainda mais se é escola pública, falando, mas independente de qual escola, ele não escolhe o aluno, a escola está aberta para todos, o pai não escolhe o filho, né? A gente gesta um filho, ou se é adotado ou não, e aí você idealiza, porque a gente vive muito pautado ainda na perfeição, na meritocracia, na competição. E deficiência, ela traz muito a ideia de déficit, de não capacidade, que isso tem que ser superado, porque todos somos capazes, todos temos diferenças, e a gente não pode comparar um com o outro. Então, é papel da educação especial, em parceria com a educação comum, orientar os pais, orientar as famílias. Por isso que, por exemplo, o Lençóis tem feito um trabalho também com as famílias. A semana que vem, inclusive, tem uma fala para pais. Então, quem trabalha com educação é a criança, é a equipe escolar, né, como um todo, a equipe, porém também é a família. E quero só relembrar, voltando no laudo ainda, que eu também não estou culpando os professores, porque muitas vezes
o laudo parece que tira um peso do ombro. Por quê? Nossa formação inicial não tem sido das melhores. E eu não tenho problema em dizer que eu estou na Unesp como diretora, há que melhorar as licenciaturas e muito. Primeiro, porque a gente podia ter um modelo que era muito pautado, pensando no magistério, só na prática. Por outro lado, quando a gente pensa na pedagogia como ciência da educação, como uma área de conhecimento, por isso que, inclusive, defenderam vários pesquisadores o normal, superior, e aí voltou a ser pedagogia, não foi consenso, então foi bem conflitante, mas venceu a pedagogia. Porém, quando eu coloco como sobremaneira a teoria, em detrimento da prática, eu não estou valorizando o que eu considero que é fundamental, que é a praxis. E a praxis é a indissociabilidade entre teoria e prática. E aí o docente, que está lá no chão da escola, que não sabe como fazer, porque muitas vezes ele não aprendeu, que tem dificuldade de trabalhar a diversidade humana, porque os modelos eram muito assim, boca, nuca, uma fila um atrás do outro, todo mundo copiando, todo mundo escrevendo, todo mundo fazendo a mesma coisa e ao mesmo tempo. Quando vem alguém com deficiência, ele tem dificuldade de manejar, de organizar o trabalho pedagógico. Aí vem o laudo, ele tira um peso e diz assim, ó, tá vendo? Não sou eu que não sei ensinar, ele tem problema, ele tem alguma coisa. E é o contrário, professor. Se você tem o aluno, o laudo é para garantir direito, porque você deve pensar, cada vez mais, os melhores sistemas de educação do mundo têm como premissa ser inclusivo, valorizar a diferença. Então, se a gente pegar Finlândia, ela tem como princípio a inclusão. Ela tem como princípio o trabalho colaborativo. Está dentro dos seus itens que tem que ser considerado e é um bom sistema. E nós, infelizmente, ainda, Railson, e é muito presente, porque eu vou às escolas, já fui em escola até daqui, normalmente as fileiras são um sentado atrás do outro, boca de um na nuca do outro, não favorece a interação, não favorece desenvolvimento socioemocional. E grandes autores que nos ensinaram que copiar era importante, o registro, e era. Hoje, com o Google, que você quer saber qualquer coisa, pensa na antiga Barça, que só rico tinha. O pobre não tinha Barça. A forma de conhecimento dele estudar em casa era olhando o caderninho que ele copiou, ou o livro didático. Hoje, se a gente usar todo o tempo da educação para ficar copiando, 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 e ignorar que a tecnologia está aí e que não precisa, para aprender todos os conteúdos, ter o registro de todos eles, porque se você digitar no Google, está lá, a escola não vai ser inclusiva nunca. Porque não cabe, Railson, o tempo é o maior bem que a gente tem. Tempo é vida e, portanto, tempo e vida são os maiores bens que nós temos. E a escola perde muito tempo de vida fazendo atividades repetitivas, todo mundo a mesma coisa, que não levam a lugar nenhum, porque não é prova de conhecimento. E os professores precisam orientar os pais, então, se tiver algum pai ouvindo, que você tem que confiar no trabalho do professor. Que ele te diga, ao término do bimestre, o seu filho e todos os filhos, é esperado que eles aprendam isto, que ele saiba isto. Isto não significa que tem que ter quantidade no caderno, mas que a gente possa conversar sobre os ODS, sobre meio ambiente, sobre o respeito pelo outro, sobre a linguagem. E a linguagem tem diferentes formas, né? Tem o jeito que a criança chega falando e como nós falamos, nós vamos, nós voltamos, para eu fazer, para eu cantar, que traga música para a escola, que traga diferentes instrumentos, que traga reflexão dos problemas do cotidiano, porque se a gente não fizer isso, a gente está contribuindo para que a sociedade continue sendo dividida com ódio, que não seja inclusiva. A gente tem visto o resultado até de um longo prazo com essa onda de terrorismo dentro das escolas, né? Então, eu acredito que isso que você disse para a gente aqui resume muito de um caminho a ser adotado, porque
resumidamente, o método de hoje, ou que muitos adotam ainda hoje, é o método de 100 anos atrás. Exatamente. E não cabe neste método de 100 anos atrás, porque lá não tinha pessoas com deficiência, uma perspectiva inclusiva. E aí eu alerto todo mundo que está me ouvindo. LBI, que é Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, mas a Constituição e a LDB são leis. E como leis, não são parâmetros, não são diretrizes, portanto, eu não faço o que eu quero. A Constituição é a lei maior. Está na lei. Não é nem lei, ela é acima da lei. E aí, leis, né, como está garantido, a gente tem que fazer. Não tem essa de dizer assim, olha, a Raquel é mais boazinha, eu ponho na turma da Raquel. Ah, mas o Railson não sabe lidar com a pessoa com deficiência, não, eu não coloco. Não. Primeiro, não tem querer, não é esmola, não é caridade, é direito. E este direito tem aberto portas para que professores que tenham uma consciência de valorizar a diferença, as diferenças, né, essa diversidade, que tem como premissa propor um ensino que leve em conta o que a ciência vem falando, de metodologias ativas, de participação, de empoderamento, de engajamento. Eu vejo na universidade que quando um aluno está engajado, o brilho dele no olho brilha. E quantas vezes ele diz para mim, professora, às vezes eu copio, ou eu decoro o que o autor falou para repetir, preocupado com a nota. Esta educação punitiva, que está preocupado com a nota e não com a formação integral do cidadão, ela precisa ser ultrapassada. Não cabe mais. E que bom que eu não estou generalizando, porque já tem professor fazendo assim. Mas tem muitos que ainda insistem em guspe-giz. Guspe-giz, fila indiana e copiar, ou da lousa, ou do caderno, ou da apostila, não leva nada a lugar nenhum. Acaba não sendo inclusivo, né? Sem dúvida. Vera, mudando um pouquinho o foco da conversa, mas é algo que me interessa bastante, recentemente você foi convidada a ser ouvida, na verdade, pelo governo do estado. O governador Tarcísio te chamou lá. Como foi isso? Em que contexto isso se deu? Você pode falar um pouco pra gente? Sim, para mim foi uma alegria, né? E a gente sabe que sempre que tem mudanças, a gente tem insegurança, tem medo, mas independente de partido, eu quero dizer que o estado de São Paulo, a gente vê a cena, né? Então, a cena que me enche de esperança de ter uma perspectiva inclusiva. Eu tive a oportunidade de, junto com o reitor, então agora, né, nesse mês de março, que acabou de passar, porque nós estamos em abril, mas agora, no mês de março, a gente teve o Dia da Conscientização sobre o Autismo. E eu estive lá com o governador, e não só ele, todos os secretários, então, estive presente no Palácio. Por quê? Como pesquisadora da área e como presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Unesp, então meu reitor ele é a autoridade máxima, mas ele disse, professora Vera, a pessoa que responde pela inclusão e acessibilidade na Unesp é a professora, então eu fui. E estivemos lá, nós tivemos o privilégio de, no dia, 3 destaques que eu dou. A carteirinha da pessoa com autismo sendo feita, produzida ao vivo na hora. Foi lançada ali. Então, tinha uma mãe e uma aluna de educação, deve ser infantil, a Sofia, uns 5, 6 anos. Eu não perguntei a idade, mas a carinha dela. Aluna com TEA não verbal, tá? Que tem o seu objeto de apego, estava com objeto de apego. Na hora, o técnico pergunta o nome e elabora a carteirinha. A carteirinha, como identidade, possibilita que muitas vezes essa mãe não tenha que ficar explicando na fila de um banco, do mercado, por que ela não tem direito de não ficar na fila, né, de ser atendida considerando a necessidade específica da filha. Então, foi o lançamento. Segundo item, que para mim foi muito prazeroso, um convênio entre a USP, a Unesp, a Unicamp e o governo do estado, o Tarcísio assinou para que a gente tenha o estado de São Paulo, ele falou isso com todas as palavras, eu quero que o estado de São Paulo seja
o número 1 em práticas inclusivas. E a universidade tem que ser parceira nisso. Então, ele reúne as universidades públicas e dá uma tarefa. Juntos com a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, nós vamos tornar o Estado de São Paulo o mais inclusivo. E no mesmo dia, ele assina o decreto da educação especial na perspectiva inclusiva no Estado de São Paulo, no qual eu quero implantar aqui. Falei para o Railson, falei e coloquei esse desafio, que mesmo que seja modelo, e a gente tem já na escola, que vai ser o polo, para o segundo semestre, a perspectiva do ensino colaborativo. Por quê? É demais, porque assim, o Estado de São Paulo já colocou, eu sei que para alguns professores, 2 horinhas é pouco, é melhor que nada. E aqui em Lençóis, eu falei isso para o Railson quando ele veio a fazer a abertura do ano passado numa formação, que o ensino colaborativo, ele não vem para acabar com o AE no contraturno. Pelo contrário, ele é mais uma estratégia. E ele é uma possibilidade com evidência científica na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, meu doutorado foi sobre isso, que funciona. E, portanto, essa perspectiva do ensino colaborativo, de 2 professores atuando junto, primeiro, em termos de políticas públicas, ele vai diminuir, ficar colocando um monte de professor de apoio, um para cada um, porque não é necessário. Por isso que o direito ele tem direito a ter o professor de apoio, quando é necessário. E quem que prova que é necessário? Não é o médico, não é o psicólogo, é a equipe escolar. É a equipe escolar com a educação especial. Porque às vezes, gente, e pai, se você está me ouvindo, às vezes você pode achar que ter alguém só para o teu filho dentro da sala, que você vai empoderar, que vai engajar, que vai desenvolver. Eu não estou dizendo que cada caso é um caso. Pode ser que sim. Mas muitos casos, porque a maioria não é o mais grave, ter professor de educação especial atuando colaborativamente, sem ser focado no aluno A, B ou C, mas na turma, tem evidências que a turma toda ganha, a turma toda melhora. E tem bons desempenhos, e eu falo de desempenho acadêmico mesmo, porque tem gente que acha que pessoa com deficiência só para socializar, só para estar lá. Não, para socializar ele vai na igreja, no parque, na educação, na escola ele vai para aprender. E para aprender, alguém tem que ensinar. Vera, isso me traz assim uma outra questão. Quando a gente olha sobre a perspectiva da inclusão, como que fica essa questão? Eu sei que em alguns casos é completamente necessário que se tenha outra pessoa na sala de aula oferecendo suporte para aquele aluno. Mas quanto que essa medida é inclusiva no sentido de que os pais acreditam que é necessário para cada criança? E essa criança fica com esse cuidador ou esse acompanhante fazendo uma atividade diferente dos demais alunos. Isso. Então, por isso que quando a gente fala no engajamento e no processo de formação, por isso que o nome do projeto é Ampliando Culturas, Políticas e Práticas Inclusivas. Então, Raquel, a gente não dorme excludente e acorda inclusivo. É um processo. E nesse processo, mudar essa cultura que os pais têm, que a escola tem, inclusive, olha como é sério. Tem vezes que o professor de apoio, ou seja, um aluno de uma universidade, ou um cuidador, ou um professor que não tem formação em educação especial, e o pai fica feliz porque ganhou um só para o seu filho. Porém, alguns docentes, não por maldade, mas talvez por falta de conhecimento, ele diz, toque o filho é teu. O que ele quer dizer? Eu dou aula para os 23 e o professor de apoio dá aula para o que tem deficiência. E isso é um equívoco, isso não é inclusão, porque o professor regente, ele é o responsável por toda a turma, incluindo o que tem deficiência. O suporte é para minimizar as barreiras. Por isso que um aluno que tem suporte pervasivo, que depende de um suporte para toda e qualquer atividade, esse suporte é para minimizar as barreiras, mas não é para ensinar o conteúdo, história, geografia, matemática, arte, não. O aluno precisa aprender tudo isso, porém, no contexto da classe comum. E por isso que o ensino colaborativo, Railson, tendo essa premissa do professor de educação especial atuando junto,
eles podem planejar estratégias, podem adaptar atividades ou recursos ou materiais, e quase sempre aquilo que é bom para o que tem deficiência, não, aquilo que é bom para o que tem deficiência, sempre é bom para o que não tem deficiência. E às vezes a gente tem que descobrir outros recursos, outras formas, outra didática para conseguir ensinar. E não é feio dizer eu não sei, ou como que poderia ser, de perguntar, de ter essa humildade de reconhecer. E aí, juntos, pensar outras formas de ensinar que não só aquela que ele vinha acostumado a fazer. Muito bacana mesmo. E é outra lição também, né? Sempre aquilo que vai ser bom para o aluno da educação especial vai ser bom para os demais também. Com certeza. Então, é uma lição também muito importante. É bacana a gente ressaltar aqui, muitas vezes você destacou aí, que a gente fala para as professoras, a gente fala para os gestores, gestoras, e a gente fala para pais também, porque justamente no início você pontuou isso, né, que é a soma de tudo isso, né? E o aluno do AE, o aluno da educação especial, ele depende de um equilíbrio desse tripé, vamos por assim, né, da gestão da escola, das professoras e da família. Sim. E nesse quesito, muitas vezes a gente tem famílias mais simples, que não têm a compreensão. Muitas vezes a gente tem aquela família que vive um luto em virtude da notícia. Sim. Porque pensa que isso não seja algo positivo, ou que isso não seja algo... como você mesma definiu, né? Alguns pais abandonam o lar. A separação ali por conta de algo que vem prejudicar a relação homem e mulher ali do casamento, porque muitos não estão prontos para lidar com isso. E eu sinto na prática, né, ouvindo muito, vendo muito, que toda essa enxurrada de despreparo, porque a sociedade ela não está tão preparada para tudo isso, né? Essa enxurrada de despreparo, definindo assim de uma forma metafórica, ela vai desaguar, ela vai com tudo, como uma onda ali para a sala de aula, e acaba sobrando para a professora. Sim. Então a professora acaba sendo ali algo, né? Acaba sendo alguém onde chega toda essa enxurrada e ela precisa lidar com isso, né? Saber nadar dentro daquela enxurrada e saber resgatar todos os demais alunos. Então eu entendo o quanto isso acaba sendo um peso laboral para esses profissionais. É muito complexo. Para esses profissionais. E aí vem a principal questão. Essas docentes, essas professoras, as pedagogas de sala de aula, elas acabam, diante de cada situação, e como você bem definiu, né? Cada autista é de um jeito. Mas não tem só o autista, tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que também é algo muito desafiador também para quem lida. Sim. A gente tem a DI também, e o professor acaba tendo que ser 1001 utilidades nessas questões. E aí, como a gente prepara esse profissional na faculdade para conseguir lidar com essa enxurrada? Então, uma das lutas grandes tem sido articular teoria e prática, o momento do estágio, participar de projetos. Então, assim, eu vou pegar até um exemplo de um pai daqui, né? A gente tem uma aluna nossa participando do projeto via convênio aqui em Lençóis, que o pai, no final do ano, fez uma poesia para ela, porque ele disse assim: o meu filho, que tem TEA, até o 5º ano, as pessoas olhavam para ele ou não olhavam para ele, não enxergavam. Esta estagiária que na sua formação está tendo a oportunidade de ter essa vivência, participa do projeto, é colaboradora da professora, e ele disse para ela: a forma como você olhou para o meu filho, você o enxergou, né? Ele precisava que alguém o enxergasse. Porque a Raquel falou isso, né? Quão difícil é ver a pessoa fazendo atividades totalmente desconectadas do currículo. Então, Railson, eu vejo que a gente tem que cuidar da formação inicial, lá na universidade, de trabalhar com os professores, que esse mundo da margarina, né, não existe. De margarina.
comercial de margarina, não existe. A concretude do chão da escola é desafiadora, tem muitas famílias com vulnerabilidade, com diferentes problemas, a pandemia escancarou isso. Então, esse professor, ele precisa ir para o contexto escolar para sofrer menos e estar mais preparado, inclusive com ferramentas, com conhecimento produzido, que uma aula que ele prepara, uma atividade para a educação infantil, ela tem que considerar que as crianças não são iguais, que elas se encontram em etapas até diferentes do desenvolvimento. Porque se os contextos são diferentes, aquele que teve mais estímulo, que a mãe leu, contou história, ele está num estágio do desenvolvimento diferente do outro. Reprovar e querer colocar todo mundo igual não é o melhor caminho. É como eu trabalho com essa diversidade. Já está. Então, não é querer agrupar por igual, não. Ela já está. E aí, o que os estudos vêm apontando que é melhor para fazer isso? Primeira coisa, se o professor não foi bem preparado, a gente tem que cuidar da formação continuada, como, por exemplo, a que a gente tem aqui no convênio. Uma outra forma é ele ter a convicção que uma educação inclusiva, para ele aprender a nadar aí nessa enxurrada, né, para ele não se afogar e conseguir considerar cada um, ele precisa ter a clareza que sozinho, que em equipe, de forma colaborativa, eles vão fazer melhor. Se tiver alguém para dar a mão para ele, a chance dele sobreviver é maior do que ele sozinho. Trocar uma ideia. Então, trocar com a coordenação, trocar com outros colegas, com outros professores, ter a oportunidade de, na sua formação, momentos como, por exemplo, ouvir um podcast, assistir um podcast, ver experiências de outros que estão fazendo, porque, às vezes, ele pode estar tão já desgastado que ele não está usando a sua criatividade. E criatividade não brota só regando com água. Ele precisa conhecer, ele precisa estudar, ele precisa experimentar. Olha que lindo! A gente fala da importância da leitura, mas a gente também tem que falar da importância da experimentação, porque a gente aprende com todos os sentidos. Então, esse docente, ele pode, com o apoio de um colega, ou de um outro suporte, ou do professor de educação especial, experimentar uma atividade diferente. Fazer uma roda, mudar a disposição, conversar, pensar em objetivos que você até gradua os objetivos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno na educação infantil que já reconhece o próprio nome no crachá. Ele consegue saber que aquele é o dele. Mas tem outro que ainda não identifica. Mas que tal se eu colocasse fotografia? E aí, com a fotografia, todo mundo ia poder ver a carinha do outro, até o que tem deficiência, e saber pelo menos quem é ele, mesmo que ele não saiba o nome do outro. Ora, professora Verinha, mas se um já sabe o nome sem foto e outro sabe o nome com a foto, o objetivo foi o mesmo, identificar quem é a pessoa. Ainda que um esteja fazendo de um jeito, o outro da outra forma. Então, esse nível de suporte pedagógico, de instrumento dentro do contexto da sala, favorece aquele que, independente de como o professor vai atuar, porque tem aquele que se o professor estiver dando aula de costas, virado para ele, só falar, ele vai, porque nós somos diferentes. Mas tem outro professor que ele só vai dependendo do como, dependendo de como você toca, de como você olha, de como você motiva, de como você é exemplo. Né? Então, para ele ser apaixonado pela leitura, você tem que ser apaixonado pela leitura. Para você poder dizer, olha, pessoal, a gente precisa falar num tom que seja agradável para todo mundo, porque tem alguém que incomoda quando grita. Você tem que ser exemplo. Então, você vivenciar, Paulo Freire falou isso, que a gente ensina mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então, não é fácil, e eu acho que uma das coisas que eu vejo que aqui está no caminho é garantir a equipe multidisciplinar como suporte, porque isso minimiza o desgaste, abaixa a ansiedade, o estresse do professor, ele não se sente sozinho. Então, dar um exemplo, ter psicólogas apoiando a rede, ter a fono apoiando a rede, uma fisioterapeuta apoiando. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela tem uma condição específica. E a gente não tem que negar a deficiência.
Às vezes eu vou ter que modificar toda a carteira dele, às vezes eu vou ter que introduzir objetos para favorecer que ele aprenda, tecnologia assistiva. E o professor, ele não precisa saber tudo isso sozinho. Na formação dele, não vai ter uma universidade no mundo que dá conta de ensinar tudo. Mas se ele sair com a premissa que a escola é da diversidade, que ele vai ter que considerar a diferença, que ele vai trabalhar com metodologias não mais aquelas de 100 anos atrás, que ele vai poder contar com o suporte da educação especial, de uma equipe multidisciplinar, ele vai mais tranquilo. E quando ele está mais tranquilo, confiante, o trabalho deslancha. Ele vai saber que aquele artigo da LDB que fala formação continuada, ele vai ter. Porque ele não precisa sair da faculdade sabendo tudo, porque ninguém sabe tudo. Mas ele vai continuar. É algo até que a gente precisa ressaltar sempre, porque como a história da vacina, vamos fazer uma metáfora aqui. A vacina hoje, ela é muito contestada, e não estou falando de vacina de uma doença específica, a vacinação como um todo. Hoje não é frequente que vejamos pessoas com pólio, né, com pessoas com deficiência, resultantes de não serem vacinadas contra a poliomielite, por exemplo. E aí, por não estarmos habituados, temos uma geração mais nova que possa questionar a importância da vacinação. E a gente pode resvalar num futuro onde a polio seja uma realidade nova, mas antiga. Então, é importante que a gente enxergue que a realidade que a gente tem hoje é fruto de um processo histórico. Exatamente. E aí, quando a gente fala de formação continuada e de formação de uma maneira geral, as professoras que chegam hoje ou que chegaram recentemente, talvez, e quando eu digo recentemente, eu falo até de um prazo de 10 anos para trás ou mais, mas eu digo das professoras que talvez não tenham vivenciado a década de 90, mas por tudo que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado e estudado, era uma época em que as professoras reivindicavam a formação. Isso. E aí, hoje, a gente vive, talvez, uma geração em que muitas professoras, e não é uma crítica isso é uma observação para que a gente faça uma autoanálise de como a gente enxerga os processos dentro de uma Secretaria de Educação e dentro da escola. Mas a formação, muitas vezes, ela é vista como dever. Mas ela não é dever, ela é direito. Ela é direito. Quando os professores recebem a formação, é um momento tão importante porque é alguém reconhecendo um direito deles. Sim. Mas eu entendo que eles chegam hoje numa realidade estabelecida em que formação é parte daquele processo. E aí eles veem como um dever. Mas muito tempo atrás... A gente reivindicou, né? Lutou para ter, porque é um direito, né? E acho que... A gente tinha que pagar, a gente tinha que viajar, ir nos finais de semana. É direito, conquistado. Conquistado. E aí a gente entra num outro passo, porque se esse primeiro for uma autoanálise em relação à docência, em relação aos pedagogos, em relação às pedagogas, de muitas vezes falar, poxa, realmente, é direito, eu preciso aproveitar ao máximo. A gente dá um outro passo, agora em defesa extrema desses professores, das pedagogas, das professoras no geral, que muitas vezes eu observo, e não estou falando de lençóis, mas também podemos nos incluir nisso muitas vezes, porque também tem os puxões de orelha. E falo puxões de orelha para a secretaria. Não estou falando de professores, porque nós temos uma rede muito crítica e muito intelectualizada, vamos dizer assim, muito capacitada, Sim. a ponto de poder fazer essa crítica para a própria secretaria, e a gente tem que ficar olhando no espelho para ver o que a gente precisa melhorar aqui. Sim. Mas esse outro passo, e um ponto muito importante é que muitas vezes a insatisfação dos professores e das professoras, ela não está na formação em si, mas na qualidade da formação que é oferecida. Oferecer formação pro forma é você desrespeitar o direito do professor. Exatamente. Então, também fica essa análise para gestões, né, porque eu acredito que em alguns momentos, talvez secretários de educação, supervisão, até prefeitos, né, porque a gente tenta levar e expandir o universo educacional, por isso a gente se autodenomina podcast da educação, para que as formações elas sejam analisadas para que sejam oferecidas com qualidade, porque é isso que vai atrair o professor. Exatamente. Da mesma forma que uma boa aula atrai o aluno, você mesma disse, né? O professor que é apaixonado por aquilo que ele está lecionando,
ele vai trazer o aluno para aquela paixão e ele vai ganhar e conquistar aquele aluno. A mesma coisa também, a mesma forma se aplica à formação, porque as professoras também estão num ambiente resultante de uma avalanche de coisas, elas também vivem um processo, família, gestão, e não dá para você deixar quem você é da porta para fora e entrar na sala de aula e ser outra pessoa, né? Por isso que a formação, ela tem que ser muito pautada na realidade de cada escola ou da secretaria, nas demandas, nas dificuldades, no que se coloca. Por quê? De repente, eu quero aprender como, por exemplo, trabalhar com desenho universal da aprendizagem, ou fazer rodas, ou brincadeira, ou aprender a fazer contação para a educação infantil, que é tão importante. E aí vem uma formação que ignora tudo que aquele contexto está precisando. Muitos professores vão enxergar como um peso. Então, ser ouvidos no processo de necessidades que se apresentam no sistema é fundamental para que a gente valorize, saboreie, deleite, né, com a formação. E as formações precisam ser de qualidade. Eu sempre chego com muita humildade dizendo: não sabemos tudo, que bom, eu quero continuar aprendendo, porém, eu quero compartilhar as vivências que eu tive. Então, eu tive a oportunidade de já andar por esse Brasil muito grande do Nordeste, em Vitória, na UFSCar, aqui, em várias prefeituras, acompanhando o processo de educação especial na perspectiva inclusiva. A palavra engajamento é fundamental, da gente estar engajados para ampliar culturas políticas e práticas inclusivas, de ter convicção que isso é processual. Eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado lá na Espanha e acompanhar por 6 meses uma escola na qual tinha crianças com deficiência, na qual tinha aprendizagem cooperativa, na qual tinha música. Eu digo para as minhas professoras e professores deste ano, futuros, falei sábado na nossa aula, tá? Se alguém está me assistindo, vai lembrar. Eu disse assim, olha, para a educação infantil, e música é importante em qualquer etapa, mas na educação infantil, se eu quero que a minha escola seja inclusiva, se eu quero que a minha escola, de fato, promova ensino de qualidade, tem que cantar todo dia. Eu tenho 3 filhos, e os meus 3 filhos estudaram em educação infantil. Não é uma crítica a que eles estudaram, é uma crítica que, talvez por falta de conhecimento, de saber o quanto que a música desenvolve raciocínio lógico, atenção, memória, volta à calma, vários elementos do desenvolvimento humano, a música contribui, comprovado, evidência em método científico. E aí, na educação infantil, se você falar, Verinha, mas eu canto quarta e quinta. Não. Na educação infantil, igual comida é necessário para o nosso alimento, igual a água é fundamental, a música é necessária todos os dias para a criança. Faça chuva ou faça sol, se ele for numa viagem externa, se ele vai para o zoológico, vai cantando a roda do ônibus gira, gira pela cidade. Seja criativo. Se você tem dificuldade em criar, por isso que eu falei, não brota, procure experiências prazerosas de educação infantil. Está cheio no Brasil e no mundo. A internet, ela não é uma terra de ninguém. Ela tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Práticas educativas consolidadas estão lá. Né? Como esse exemplo aqui do podcast. Né? O que eu estou falando, eu tenho conhecimento, eu estudei muito, são 33 anos ininterruptos de docência, junto com escola básica, com especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Acabei de ser a primeira mulher do campus de Bauru a conquistar o máximo na carreira docente, professora titular. Então, em março, foi o meu concurso de professora titular. É muito estudo por esta área que, para mim, é muito cara. Né? E eu acredito muito que nós, professores, somos responsáveis para fazer um amanhã mais inclusivo, mais tolerante, mais solidário, mais afetivo. Eu sei que a gente viveu 2 guerras mundiais, depois a gente viveu todo o avanço da ciência, aí veio essa pandemia, então a gente não conseguiu ainda colher os frutos. E, para mim, uma educação de qualidade para todos, porque a redemocratização, a Constituição que você falou, né, a máxima é de 88. Pensando em Brasil, é ontem.
É novo demais. Então, agora que a gente já sabe que educação é para todos e cada um, que a gente tem conhecimento produzido, bora lá, professores desse tempo, construir uma manhã diferente, que eu não tive oportunidade de ter. Né? Eu, professora Vera Capellini, nem fui para o pré. Eu não tive oportunidade de educação infantil. E eu não sou tão velha. Eu tenho 56 anos, mas eu morava na roça. E eu não tinha educação infantil. Eu fui direto para o primeiro ano. E hoje as nossas crianças têm oportunidade de já ir de bebê, né, de bebê para a escola, que é a etapa mais importante do desenvolvimento humano. Então, a gente é capaz de construir, de ensinar pessoas a se humanizar. Esse é o objetivo da educação. Tornar o homem humano. Incrível. Eu costumo definir a educação como transformação. E acho que a sua história também, né, fazendo essa... pincelando um pouquinho da sua trajetória aí, eu já consigo enxergar o quanto a educação foi fundamental nesse processo para que a gente possa também agregar e somar e construir. E ouvindo tudo isso, pensando em sala de aula mesmo, eu acho que fica uma lição muito boa, né? De busca alguém que possa somar com você, que possa te ajudar. Eu ouvi, dentre as formações e diálogos com professoras, seja professoras da educação especial, pedagogas de sala de aula, professora da sala de aula mesmo do regular, eu ouvi uma vez uma história de uma professora que dizia que quando ela fazia o planejamento da aula dela, ela pensava num aluno específico, que era um aluno que era demanda do AE. Então ela pensava, vamos pôr um nome fictício aqui, no Matheus. Então ela pensava, o Matheus vai conseguir aprender com isso? Porque se o Matheus for conseguir aprender com isso, os demais vão conseguir. Nossa, que lindo. E é verdade. E então, basicamente, é um resumo prático do que você passou pra gente. E aí eu acho que fica outra lição aí também para as gestoras de escola, né, para a coordenação pedagógica, para as professoras, para as secretarias, que é essa referência. Então você deve ter na secretaria uma referência em educação especial para que as coordenadoras pedagógicas possam procurar. Você deve ter nas escolas alguém responsável pelo pedagógico para que as professoras possam ter um respaldo, e entre as professoras esse universo de troca de informações, de interação, porque se você estabelece como desafio para a sua turma que aquele aluno que pode representar para você algo fora do padrão, da continuidade, né, do próprio piloto automático da pedagogia ali, você consegue estabelecer uma meta, você consegue estabelecer um desafio que te motive a ensinar. Porque se você não entendeu ainda que a educação, de fato, é uma missão que você carrega junto com você, é porque você precisa rever a sua profissão, né? E isso não tem problema nenhum, tá tudo bem, né? Eu começo a dar aula, mas de repente eu vejo que a minha praia é fotografia e eu posso tá tudo bem. Ir lá e fazer um outro curso e ir me retirando disso, mas diante de tudo isso, toda essa estrutura, eu não posso nem dizer que isso é uma escada, porque eu nem vejo como algo vertical, mas toda essa ramificação é fundamental para que a gente tenha de fato essa nova realidade. Mas isso é gradual, né? O João veio aqui no outro podcast e falou que o educador, acima de tudo, é um plantador de tâmaras, né? E tem um ditado que a gente, inclusive, nem falou, mas quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Isso. Porque são 70 anos para você colher a tâmara. Isso. E a educação é um pouco disso. Eu vejo você me dizendo isso, é tudo que eu enxergo. A gente precisa construir hoje, porque em algum momento lá atrás não começaram essa construção. Então hoje a gente tem que dar continuidade a isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E a gente passa pelo brilho no olhar nosso, das crianças. Isso sem dúvida. Sem dúvida. E às vezes as pessoas estão assistindo a gente, estão pensando, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática. Mas eu acho que a gente falou muito de prática aqui. Com certeza. Se a pessoa não conseguiu enxergar isso, ela precisa voltar lá no começo do vídeo e reassistir. Porque sim, a gente falou muito de prática aqui, sim. E acho que talvez, ouvindo uma conversa dessa, como você mesmo mencionou, né, novas metodologias para que a gente possa ter o conhecimento, né? A gente tem o cuidado aqui por tentar carregar essa pecha de podcast da educação, de ter o cuidado
com a ciência, né? É um trabalho científico, tem método, passou pelo método, essa pessoa pesquisou, ela tem conhecimento do que ela está falando. Então, para que a gente possa repassar isso, a gente tem que produzir ciência de uma forma não restritiva, como você comentou com a gente, né, em algum momento aqui na nossa conversa. Eu acho que foi até antes da gente começar a gravar, ou foi depois, a Barça? Foi depois que a gente já estava gravando. Não, acho que foi antes. Acho que foi antes. Não sei, mas a Barça ficava lá, né? Para quem está assistindo a gente tem uma troca de ideias aqui antes, e a gente estava falando que o conhecimento ele sempre foi muito restritivo. E a Barça é a enciclopédia, para quem é um pouquinho mais velho, né, como nós somos, não as pessoas abaixo de 20 anos aí, mas o conhecimento ele costuma ser muito restritivo. A linguagem acadêmica muitas vezes é restritiva. Sim. A gente citou aqui pais que não estão preparados para lidar. Esse pai vai buscar conhecimento. Eu preciso lidar com o meu filho que tem o transtorno do espectro autista, ou que tem TOD, ou que tem DI. Eu preciso lidar com o meu filho. Onde eu busco essa informação? Ele não vai pegar um artigo científico para Não, tem que ser muito simples. Então, esse trabalho que a gente tenta fazer aqui é dar de forma acessível algumas coisas científicas, seja para os professores, gestores, pais, né, para que essa pessoa tenha algo a buscar, uma referência a buscar. E eu fico muito feliz em poder trazer a Vera aqui. Nossa, nem fale, né? E em hipótese alguma é para dizer que é fácil. Sim. Não é um processo fácil. Não. Né? Como você disse, 33 anos. Né? A gente leva muito tempo nessa busca de aprendizagem e nesse fazer. E uma outra informação aqui que eu ia acrescentar ao que você estava dizendo, que nessa pós-graduação que a gente deu aula, a Vera fala muito sobre a área pedagógica, né? Mas eu falei sobre a parte de legislação. E algo que você citou aí, Vera, sobre a questão do aluno que tem o direito de ter um professor acompanhante. Isso é alvo de muitas demandas judiciais. Sim. E aí, o juiz, muitas vezes, não sabe como decidir. Porque ele vai... a gente costuma dizer no direito que a gente precisa ter os elementos para depois ter uma convicção. Para depois ter Quero até dar um exemplo prático, né, Raíssa? O Dr. Lucas de Bauru, promotor da infância, fala o direito e que quase sempre o pai ia lá e ele autorizava. Hoje ele fala, Vera, aprendi com vocês o quanto que é respeitoso, que ter o direito não significa ter a necessidade. E ter a necessidade, não sou eu que sou do direito que tenho que dizer se tem que ter ou não. Então, olha que lindo do juiz que muitas vezes não tem esse conhecimento, sabe que é o direito, mas aí ele busca a equipe pedagógica composta de coordenação, direção, educação especial e vai dizer, a partir de uma avaliação pedagógica, que não é clínica, há necessidade de ter um suporte. Então, isso é algo que vem cada vez mais sendo aprimorado. As pessoas do direito, elas têm entendido isso, né? Mas é um processo lento também. É um processo lento. E aí, eu queria, a gente já tá na parte final aí do nosso, porque o tempo passou voando, né? Nem vimos passar. Eu queria fazer aqui uma leitura para que a gente faça depois a condução para o fim do nosso podcast. Só que eu preciso que a internet ligue aqui, né? Para que a gente possa fazer. Agora eu acho que eu consegui. Porque eu queria deixar claro aqui o currículo da Vera, né? Eu queria falar para o pessoal sobre esse currículo fantástico, para que a gente fale o quanto é científico, de fato, tudo que a gente está falando aqui. E aí eu queria falar para as pessoas... eu ia ler aqui, mas eu vou tentar resumir pelo que eu já li antes de você vir aqui. Mas você é formado, né, em pedagogia, mestre em educação especial, doutora em educação especial, tem o seu pós-doutorado feito na Espanha, em educação inclusiva, e atualmente é diretora da Faculdade de Ciências de Bauru. Isso. É isso, né? E em março, porque ainda acho que nem está no meu currículo, fui a primeira mulher do campus de Bauru a receber o título em, né, professora titular em educação inclusiva da Unesp. É acima do de livre docente, porque eu sou professora livre docente antes de ser o titular.
em educação inclusiva, e agora em março de 23 conquistei, né, o último cargo, que é concurso dentro da Unesp de professora titular. Muito bom. E dentro dessa trajetória, parabéns mesmo. Obrigada. E dentro dessa trajetória, a gente precisa fazer a nossa pergunta, né? A lição final, né? Diante de tudo isso, para quem está começando, para quem está no meio dessa trajetória, né? Em relação a tudo isso, qual é o panorama que você dá? Qual a principal lição que você tira de toda essa trajetória tão rica e tão agregadora que você oferece para a gente, tanto conhecimento assim? Qual a lição que você tirou de tudo isso para a gente passar hoje, né? Até aqui. Qual a lição final? Eu diria que todos esses títulos que estão aí no meu currículo, né? Então, para você que está me ouvindo, todos esses títulos me faz aprender que o mais importante de tudo não foram esses títulos, né? Livre docente, titular, mestre e doutora. Eu diria, se você tem vontade de ser professor e tem paixão pela área, porque educação ela transforma vidas, ela humaniza o ser humano, de toda a minha experiência eu diria, venha, porque é possível, não é fácil, mas é possível, ensinar em classes inclusivas, em escolas inclusivas, e elas estão se transformando a cada dia. E eu diria mais, procure ser simples, porque o simples, muitas vezes, é o que garante a aprendizagem. Às vezes a gente fica procurando muito recurso, muitas coisas mirabolantes. Então, a minha lição final é, se você fizer com amor, se você fizer com paixão, com brilho nos olhos, com todo o conhecimento, eu não estou negando ele, mas se o teu aluno sentir segurança, sentir que você está por inteiro ali, e mesmo sendo simples, falando palavras que ele compreenda, que o pai compreenda, venha e vamos juntos transformar a nossa educação. Maravilhoso. É isso. Agradeço a sua vinda para cá. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Espero que mais para frente você volte para que a gente tenha uma continuidade dessa conversa, para que a gente possa atualizar, né? Quem gosta, quem tem interesse em aprender. Não, eu parabenizo vocês pela iniciativa, desejo sucesso e como é bom, né, saber que a tecnologia, por exemplo, nos permite chegar com esse podcast no Brasil todo e outros países até que tem língua portuguesa. Muito obrigada pela oportunidade. Feliz e honrado. E espero que todos tenham aproveitado essa enxurrada, dessa vez, de conhecimento. Obrigada. Que a gente possa se molhar bastante com esse conhecimento e usar tudo isso daqui para frente, para que a gente possa rever, inclusive. Porque tem uma frase que eu gosto que é: não tenho compromisso com o erro. Então, quem achar que está errando, para que continuar? Pode melhorar. Pode respirar, parar. A partir de amanhã eu vou fazer de outra forma. Isso. Então, eu acho que essa nossa conversa pode ser que sirva para muita gente para fazer isso, né? Ver que dessa forma não está dando certo, ver que dessa forma talvez não seja a melhor maneira e tentar uma nova forma para a gente tentar levar para todo mundo a inclusão, porque a finalidade dessa conversa foi justamente essa. Sim. Obrigado, Vera. Por nada.